Convidamos agora o Dr. Joaquim Tomé de Souza, professor aposentado da Universidade Federal de Goiás, médico clínico e homeopata também aposentado, tesoureiro da AMEGO, com a palestra Ciência e Perispírito. Quando nós propomos a fazer esse trabalho, ou quando o Jorge me propôs, né? É o Jorge. Quando o Jorge me propôs para fazer esse trabalho aí, tá ali, comecei a imaginar, vamos fazer um trabalho de levantamento da ciência. O que já se fez para mostrar o perispírito? Então, por que não é mostrar o espírito? Porque o que a gente vê não é espírito, né? A gente vê o perispírito. Se vocês estão me vendo, não estão me vendo o espírito Tomé de jeito nenhum, né? Apesar de ser pequenininho, baixinho assim, mas estão vendo só o corpo do Tomé. Então, quando a gente vê um espírito, não estão vendo o espírito, não, estão vendo o perispírito dele, né? Então, a ciência vai evidenciar o espírito através do perispírito. Mas a gente podia, né? Mas a gente podia também colocar o título esse, Espírito e Ciência. Bom, então comecei a buscar na literatura essas evidências para a ciência, o que a ciência está fazendo para mostrar o espírito dessa. E comecemos a verificar a literatura chamada científica. A gente sempre fala assim, a literatura científica está mostrando isso. A literatura de um modo geral, né? Tem muito trabalho relacionando a doutrina espírita com a ciência, mas no sentido de utilizar a religiosidade espírita para o benefício do paciente, ou seja, para o trabalho com as pessoas. Mas mostrar evidência direta do espírito não tem muito não, muito pouco. Eu fiquei basicamente nos trabalhos de William Crookes. Ou seja, do Crookes até hoje, pouco se fez na ciência para mostrar o espírito. Temos só evidências. Então começamos a imaginar, trazer isso aqui que já está tão, assim, todo mundo já conhece esses trabalhos, são muito antigos e todo mundo já conhece. Lembrei que nosso público era formado por muitos acadêmicos e muitos que gostam de pesquisa científica com a luz da doutrina e gostariam de fazer. Então fiz uma abordagem voltado para isso. Mostrar o que nós podemos usar e como nós devemos nos comportar para utilizar a ciência a nosso favor. Foi que nós começamos a procurar isso aí. Pois esse complexo espírito, perispírito, é realmente algo que nos deixa a meditar. Quando Décio falou, o espírito é tetradimensional, ele pode ser tetra, penta, hexa, hepta, depois que passou da matéria, ele tem uma dificuldade, todo mundo, claro, depende da evolução espiritual da pessoa, né? Acredito que o espírito Chico Xavier deve estar na décima dimensão, certamente, né? Então depende de cada um evolutivamente. Mas o que nós realmente, o perispírito, é a parte material. Então precisa dessa ponte dimensional, difícil de ser transposta, do dimensão espiritual para a dimensão material. Realmente é uma barreira enorme. E o espírito utiliza essa barreira, ou seja, utiliza alguma coisa para fazer esta mudança para o nosso plano.
Graças a Deus, existe uma máquina para isso, né? Para fazer essa transposição dimensional. Chama-se útero materno. O útero é uma máquina que faz esta transposição, né? Permite que se crie esta porta dimensional, portão dimensional, que é mantido aberto pela energia vital, que está lá no duplo etéreo, né? Que o Décio mencionou. A energia vital é que mantém essa porta aberta. Fechou a porta porque acabou a energia vital, então você se separa, né? Então, esse é um processo que nós precisamos imaginar. Quando nós vamos realmente estudar o espírito com os nossos recursos da matéria, a gente precisa de levar isso em conta, porque as leis que vigem aqui no nosso mundo material podem não ser as mesmas que estão acontecendo lá no plano espiritual. Com certeza não são. São diferentes. Então nós não podemos utilizar as leis da física, as leis da biologia nossa, para explicar aquilo que vem de lá para cá. Não tem esta possibilidade assim, com a nossa mente aberta, né? A ciência não admite isso, porque ela só consegue pensar naquilo que ela pode realmente ver e manipular. O perispírito, como ele é a parte material, é essa que a ciência tem que realmente tentar buscar. E o espírito é a coisa que não se vê, não é material. Será que não é material? Ou é de uma matéria que é diferente dessa nossa, como é o fluido vital, está lá no livro dos Espíritos, né? Isso aí. O fluido vital é algo que pode estar intermediando os dois, e o espírito pode estar realmente nessa situação, né? Vamos fazer uma pequena digressão aqui. No universo, o visível e registrável compreende cerca só de 4%, né? O Fábio aí está aí. Cadê o Fábio? Está aí mostrando isso aí, o físico, o matemático, o da ciência exata. No universo só conseguimos enxergar 4% das coisas. Tudo o resto, 96%, a gente não vê. A ciência está mostrando isso. Ora, o que é visível, o que nós enxergamos? Olha a pequena janela. De 400 a 750 terahertz. Só conseguimos ver nesse pedacinho só. Fora disso, a gente não enxerga nada. Então, quando você olha pelo universo afora, que você enxerga o universo, as estrelas e tudo mais, ela só vê aquilo que está nessa pequena faixa aqui, ó. E o que é registrável? Registrável é aquilo que está entre... Aqui está uma faixa bem mais alta, né? De 10 a menos 15 Hz a 10 a 35 Hz. Isso registramos. Nossos aparelhos registram uma faixa extremamente alta para a parte superior e extremamente baixa, 10 a menos Hz, uma vibração de 10 a menos 15 Hz. Parece que está em volta dessa chamada onda gravitacional, né, que estão conseguindo descobrir aí. Isso aqui corresponde à energia vibracional dos elementos constituintes do nosso planeta, os 92. Os 92 elementos nossos, eles vibram nessa faixa. Quer dizer, se tiver um elemento que vibra, que não faz parte dos 92 do nosso planeta, os elementos aquém do hidrogênio e além do urânio, isso não vai acontecer, ou seja, nossos aparelhos não vão registrar de jeito nenhum. Pode ser que isso está constituindo aquilo que chama-se energia escura, né? Mas o fato é que nossa faixa que a ciência mostra é muito estreita perante aquilo que o universo está mostrando. Por isso que quando se
olha com os olhos da ciência para a doutrina espírita, para o espírito, devemos ter em mente isto aí. Outro dia, eu não me lembro onde que foi que me apareceu isso aí, né? Mas me apareceu, me chegou às mãos um vídeo de um espírita, realmente espírita, dizendo claramente: eu sou espírita. A profissão dele é quiropraxia. Afirmando que Emmanuel cometeu um grave erro, e todos nós fazemos isso quando afirmamos que nossa população do planeta Terra tem muitos vindos de Capela, ou seja, os exilados de Capela. Esse era o título, os exilados de Capela, mito ou realidade? Então, Emmanuel errou quando falou que de um planeta do sistema de Capela, muitos espíritos vieram para o planeta nosso. E ele mostrando por que ele achava que Emmanuel errou. Naquele A Caminho da Luz. Está lá no livro A Caminho da Luz. Fantástico o livro, né? Ela afirma que fez pesquisa com os astrofísicos e com os astrônomos. E eles falaram: o sistema de Capela é composto de 4 sóis, 2 gigantes e 2 menores. 4 sóis. E que que os físicos, os nossos astrofísicos afirmam: impossível um planeta estabilizar-se num sistema de 4 sóis. Bom, pela ciência, isso pode não ser possível, mas quanta coisa que está fora daquilo que sabemos da ciência. Ou seja, cada sistema tem o seu próprio nível de complexidade. Ele afirmava que não podia existir um planeta nesse sistema de 4 sóis gigantescos, né? Provavelmente são planetas que estavam fora de Capela, do sistema de Capela, né? Mas os olhos da física, os olhos da nossa ciência não permitia, com a nossa física, nossas leis, dizer que um planeta não podia se estabilizar ali, que desse condições realmente de evolução espiritual. São esses raciocínios que realmente complicam e deturbam o nosso entendimento científico da doutrina espírita. Não podemos ter essa visão míope, dizer uma afirmação dessa. O sistema lá tem coisas e leis que nunca iríamos imaginar com a nossa visão tridimensional, da nossa física tridimensional. Então, falar que Emmanuel errou ao afirmar que os espíritos vieram de lá é um grave erro de percepção científica. Muito bem, então, nós estamos sempre em busca do conhecimento. É algo inerente ao ser humano. Quando nós fomos dotados de razão, de raciocínio, nós partimos loucamente em busca de conhecer. E esse conhecimento vem por forma empírica, ou seja, experimentalmente, né? Vem por forma revelada, a religião me revelou isso, mas vem a grande parte pela ciência. A ciência, realmente, para que haja conhecimento, ela faz a pesquisa, através da pesquisa científica. E a gente sempre se escolhe nisso. A ciência, a pesquisa científica falou, está certo. O que a ciência fala, está certo. É um ledo engano, porque hoje ela está certa, mas amanhã não está. Quanta coisa da ciência que já mudou, com o passar até de poucas décadas, até de poucos anos. Então, completamente muda. Por isso que é preciso ter esse cuidado de que a ciência falou está tudo correto.
E nós somos aquele que vamos guardando tudo em nossa mente. Ora, a pesquisa científica, por isso que fiz essa abordagem, porque nossos alunos que estão aí na Liga, comandada aí pela Ana Paula, quem mais? Precisam realmente buscar isso, escorar na pesquisa séria. Ora, a pesquisa científica, ela se baseia na observação. Esta observação deve e precisa seguir a primeira regra daquele que estabeleceu o método científico, foi René Descartes. René Descartes estabeleceu 4 princípios básicos para a ciência. E o método científico foi evoluindo e realmente ficou estabelecido 5 processos para o método científico. O primeiro deles precisa sempre estar baseado no primeiro item de Descartes. Ele fala tudo isso aí, mas ele coloca aqui algo que está faltando na nossa ciência. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Nosso modelo científico não admite o espírito, porque o cientista já entra na pesquisa para mostrar isso, já prevenido, ou seja, com prevenção contra o espírito. Ou seja, espírito não existe, religião não existe. Então, baseado nesse princípio, já entra para a pesquisa. Isso está contrário ao que o Descartes falou. Volta. Descartes falou, não pode ser precipitado e nem preventivo. Ou seja, prevenção. Eu já entro da pesquisa já contrário. Contrário àquilo que está ali. Vamos imaginar, você vai pesquisar algo que a doutrina espírita está falando que é verdade. Você já entra ali, isso não existe. Então já entra com o espírito de prevenção. William Crookes, quando a ele foi proposta pesquisar para demonstrar que a doutrina espírita estava errada, lá pela Royal Society, ele entrou naquilo com a mente aberta. Ele recebeu o fato. O fato é isso: a aparição de espíritos, materialização de espíritos. Esse é o fato. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira. Eu não sei se é de religião ou não é religião. Simplesmente o fato está aí para ser examinado. E ele foi avante na pesquisa desse jeito. E isso precisamos nós todos fazer também, essa mesma premissa. A observação do fato. Você observou um fato, então vamos pesquisar aquele fato. Sem dizer que é um fato religioso, sem dizer que é um fato científico, ou não. Vamos dizer, alguém plantou semente de girassol e nasceu rosa branca ou rosa vermelha. Então, um fato aí está patente. Aquele fenômeno é religioso. Aquele fenômeno digamos, extraterrestre, ufológico. Se for religioso, bom, não vou nem pesquisar, porque isso é lá da religião, isso não vou nem fazer pesquisa para isso, perder tempo com isso não, isso é de religião. Aquele fenômeno é extraterrestre? Bom, então isso é dos ufólogos, isso aí também é coisa que a ciência não se preocupa com isso, vamos deixar para você descartar. Ou aquele é um fato científico, ou é um fato que eu preciso descobrir, não importa que seja de religião ou que seja extraterrestre, é um fato. Então, é algo que precisamos nós, pessoas que lidam com a ciência, com a visão espírita, estabelecer para nós. Não podemos começar já com um partidarismo. Vamos aí atrapalhar bastante o nosso trabalho. Muito bem, nós temos a observação, que é o fato que eu quero pesquisar. Agora eu vou, com o fato ali presente, eu vou fazer hipóteses sobre aquilo lá.
As hipóteses que eu tenho, de que aquilo, para explicar aquilo, as minhas hipóteses são essas. Tais. Aí eu vou partir para o terceiro item, que é a experimentação. Aqui que o problema complica. É aqui. Depois a gente volta aqui. Depois da experimentação, eu fiz bastante experimento, eu estabeleço as leis que regem aquele fenômeno. E estabelecidas as leis que regem o fenômeno, eu faço as teorias para explicar aquilo lá. Se eu não sei o que é, eu tenho que inventar uma coisa para explicar aquilo. Então, esse é o processo científico. Toda pesquisa científica sempre segue esses 5 elementos aí. Não tem jeito de fugir. Desde que Descartes mostrou isso, ficou realmente um padrão chamado paradigma científico. Paradigma da ciência. Tá? Porém, temos um problema aqui, na experimentação. Por quê? O paradigma científico tem vários, realmente, processos experimentais, mas desses, nós vamos ficar com 3. De todos eles, uma série de metodologia própria para isso aí, nós vamos trabalhar com esses 3 aqui, porque são eles capitais para a pesquisa científica com a visão espírita. Essa aqui é a pesquisa científica pura. Bom, na experimentação eu preciso ter o sujeito experimental. Pode ser um humano, pode ser um ratinho, um bionte qualquer bionte. Tá? Qualquer um. O sujeito experimental. Que deve ser sempre o mesmo para a ciência. Tá? E preciso ter... Aí eu me atrapalho com isso aqui. Eu preciso de ter o experimentador, aquele que vai conduzir a pesquisa. Ele precisa de estar conduzindo, ou ele é alheio à pesquisa, ou ele é parte integrante dela. Mas eles têm que estar ali conduzindo o processo. E, por fim, que é fundamental, repetibilidade. Eu faço o experimento aqui, alguém lá na China, seguindo o meu modelo, faz o mesmo experimento, né? Tem que repetir os mesmos resultados. Fundamental isso. Para a ciência, se não tiver isso aqui, não é científico. Não é científico. Ora, esse processo... vamos fazer uma ligeira recapitulação aqui. O famoso iluminismo, as luzes que baixaram ao planeta, as luzes trazidas para iluminar o homem, né? Conseguiu separar ciência e religião. Até então, o padre era o cientista, né? Daí para frente, o cientista e a ciência se separaram. Dicotomia completa, agora as duas se odeiam. Mas vai chegar um tempo, já está chegando, já está conseguindo chegar, de voltar tudo a ser a mesma pessoa. Ou seja, o cientista é religioso e o religioso é um cientista. Tá? Vai acontecer isso, tranquilamente que vai. Nessa dicotomia, a ciência ficou com a parte material e a religião ficou com a parte espiritual, né? O místico. Muito bem. Os pressupostos da ciência acadêmica é isso aqui, nós sabemos muito bem disso. Para a ciência acadêmica, só se pode dizer que existe aquilo que possa ser provado. Então, se ninguém provou isso, aquilo não existe. É o pressuposto da ciência. É o que nós vimos aí por todo lado, quando a ciência quer mostrar que as coisas religiosas não existem. Não é isso? Só é provado, então, se aquilo que existe, somente aquilo que pode ser provado. Só é provado aquilo que pode ser medido, pesado, manuseado, avaliado e registrado. Isto é o método da ciência. Então, se alguém fala que o espírito existe, mas eu não consigo pegar, medir, analisar e tudo mais, então não existe para a ciência nossa. Ora, o paradigma da ciência voltado com as luzes espíritas segue o mesmo processo.
que nós vimos aqui. Observação, hipótese, experimentação, lei e teoria. A doutrina espírita foi organizada dessa maneira. A doutrina espírita é uma doutrina científica. Ela passou por esses 5 elementos. O fato observado. Allan Kardec observou o fato. Mesas girantes, qualquer luxo da época. Mesas girantes. Ele observou aquilo. Atrás de um fato inteligente, deve existir uma inteligência. É o fato que ele observou. E aí, fez as hipóteses. Se alguém já leu a história do Espiritismo, sabe que os cientistas inventaram tantas hipóteses para explicar esses processos, né? Até dos músculos estalantes, né? Tanta coisa. Então, as hipóteses. Experimentação. Allan Kardec exaustivamente fez experimentação com aquilo que a hipótese dele inicial mostrava. A hipótese era que, frente àqueles movimentos das mesas girantes da sociedade, existia uma inteligência por trás. E ele foi à luta e conseguiu mostrar que eram os espíritos, ou seja, pessoas que já morreram. Estabeleceu as leis que ligam aos dois mundos e a comunicabilidade dos dois mundos e as teorias para explicar através da mediunidade. É uma doutrina que ele seguiu a metodologia científica. Porém, a coisa pegou nisso aqui. Experimentação. Primeiro, o sujeito experimental. Usava-se um médium fulano, obtinha-se um resultado X. Usava-se um médium ciclano, obtinha um resultado, era Y, não era o X mais. Pois o sujeito experimental, cada um dos médios usados, cada um deles tinham comportamentos diferentes, tinham realmente espíritos diferentes ligados a eles e tinham respostas diferentes. Então, não havia possibilidade de repetibilidade com o experimento, ou com o sujeito experimental. Cada médium se comportava diferente. Então, não houve essa possibilidade de fazer, ou seja, com o sujeito experimental, mesmo que seja humano, mas obtinham respostas diferentes, não obtinham as mesmas respostas que a ciência precisava. Também não tinha o sujeito experimentador. A pessoa que está coordenando o grupo, ou coordenando a pesquisa ali, influenciava diretamente a resposta. Ou seja, o experimentador e o experimental trabalhavam de tal maneira que haviam respostas diferentes quando se mudava o experimentador. Então, se eu coordeno um grupo de pesquisa nesse campo, o Desílio coordena outro, a resposta que ele vai obter com o mesmo médium difere tranquilamente que sim, porque estamos lidando com espíritos que têm a sua vontade própria adequada a ele. Tentava-se fazer repetibilidade, que é o terceiro item. Não acontecia, ou seja, não era possível obter os mesmos resultados com a repetibilidade, ou seja, a repetibilidade do experimento não ocorria. Porque o médium hoje recebia espírito fulano de tal, amanhã era outro espírito fulano ciclano de tal, não era, enfim, eram diferentes. Portanto, a pesquisa científica voltada com nossa visão espírita tem esta dificuldade aqui. A ciência, nas condições que ela estabelece para ser científica, não há possibilidade de obtermos esta comprovação. Por causa desse processo. O método adequado, metodologia adequada, sofre a influência terrível. Ou seja, acho que a
Allan Kardec deve ter sido o primeiro que falou que o observador influencia na pesquisa, né? Que hoje a física quântica está falando aí a todos, né? Experimento não local, experimento local, enfim. Allan Kardec já tinha mostrado isso, né? Que o observador, que é o experimentador, influencia na resposta. Então, a física quântica está mostrando isso aí. Por isso, observe bem, o sujeito experimental, né, humano e o espírito funcionam totalmente independentes e não tinha jeito de fazer a repetibilidade das pesquisas. Isto inviabiliza a pesquisa científica espírita? De jeito nenhum. Não pode, só 10 minutos só. Não pode fazer esse limite. O que precisa de fazer? É abrir os horizontes, abrir a nossa mente. Se é um fato diferente, então tem que ter metodologia adequada para que se faça a pesquisa científica. Pesquisa científica voltado com a luz do espírito, ou seja, voltado para o doutrina espírita, tem que fazer um processo de tal maneira que nós teremos resultados da pesquisa analisados de forma adequada também, para que se estabeleça o método científico. Se for deixado apenas pelo método da ciência, nós não vamos conseguir isso nunca, por causa disso aqui. Então, e que processos são esses? Vamos ver alguma coisa aqui. Aqui as dificuldades. As dificuldades da pesquisa. As leis do mundo corporal podem não ser aplicáveis ao mundo espiritual. Então, as regras da ciência ortodoxa não valem para a ciência espírita. Primeira questão que precisamos de observar. Tá? Segunda, a metodologia tem que ser a própria, ainda não implementada, ou seja, nós ainda não descobrimos o meio de fazer a pesquisa espírita. Não temos. Estamos em busca desse processo, em busca do paradigma científico espírita. Apesar de ter aí algumas premissas, por exemplo, o Motoyama inventou um aparelho que, colocado aqui, ó, perto do seu corpo, evidencia, mostra no registro os chakras. O registro dos chakras, ele inventou isso. Porém, não conseguiu ir para frente quando ele distanciava o aparelho da pessoa. Só era possível quando estava aqui junto. Então, já é um começo. E vários outros processos ainda não temos com a tecnologia que nós temos hoje. Que nós registramos extraordinários progressos da nanotecnologia e tudo mais, ainda não conseguimos chegar lá, né? Uma ordem diferente de fenômenos requer métodos diferentes e adequados. Então, precisamos ir em busca disso aí. É isso que a ciência espírita espera de nós. Metodologia apropriada requer tempo e perseverança. Tempo. Não precisamos ter pressa. Perseverança. Bom, eu fiz uma pesquisa, fui massacrado pela crítica, então deixo para lá, porque eu não suporto as críticas que foram feitas, deixo de pesquisar. Para a pesquisa. Então, é tempo e perseverança daquilo que está fazendo. E vamos chegar lá. Um dia isso vai acontecer tranquilamente. Mentalidade aberta e imparcial na observação do fenômeno. Esse é o fato que requer do cientista a observância daquele primeiro lei de Descartes, né? É imparcialidade. Bom, vamos terminar aqui, tem um comentário. Pensamentos preconceituosos sobre o assunto. O Andrei Moreira Almeida fez uma pesquisa que foi publicada naquela revista Expansão, né? Ele pegou as cartas de Chico Xavier, de uma determinada família. Alexander Moreira Almeida. Alex. Lá de Juiz de Fora, lá do seu grupo lá de Juiz de Fora. Publicou, fez um belo de um trabalho. Foi atrás das pessoas e entrevistaram as pessoas, fizeram o exame de caligrafia e fez realmente um belo de um trabalho.
e publicou na revista Expansão. Export. Acho que eu tenho ali, depois eu vou mostrar. Bom, a crítica fez alguns estragos. Ou seja, é a primeira coisa que um crítico colocou bem em letras garrafais aqui, ó. Não se pode juntar ciência e religião. Em letras garrafais, isso lá. São críticos que não têm a visão realmente de um cientista. Pois não existe fato, ou que seja espírita ou que seja científico. Existe fato da natureza. A natureza nos dá o fato, e então o cientista tem que fazer o parto daquilo que está acontecendo, trazer para nosso conhecimento. Então não importa que seja desse ou daquele lado. As críticas foram realmente desse jeito. Outros não conseguem realmente entender que a mediunidade tem realmente critérios específicos. Dessa crítica desse trabalho, alguém falou assim, provavelmente o médium tinha olheiros na plateia para pegar assuntos e depois levar para ele. Enfim, são coisas que a gente vê o perfil dos críticos, nenhum deles, eu vi acho que 10 críticos, nenhum deles sabia a doutrina ou tinha conhecimento da doutrina. Nenhum deles. Dois deles apenas que tinham um perfil de cientista, ou seja, de publicação científica. O resto eram realmente os chamados livres pensadores que mais destrói do que constrói, não é isso? Críticos cientistas mesmo não tinha nenhum. Aliás, tinha um deles que fez a análise apenas técnica da pesquisa, que tem algumas falhas, sim, tem. Mas não era motivo de jogar fora aquilo lá. Críticas de críticos preconceituosos, que acabamos de falar. Falta de apoio financeiro, esse é o problema. Desir está financiando a pesquisa do filho dele. Porque não encontrou ninguém que pudesse fazer isso. Nenhum órgão cientista de pesquisa faz isso. Patrocínio, né? Ou seja, para você fazer uma pesquisa científica espírita, você tem que tirar do seu próprio bolso. Nenhum órgão faz isso. E a dificuldade de publicar? Não publica, porque há problema de preconceito. Preconceito. Essa pesquisa do Moreira Almeida foi publicada naquela revista, e o crítico fez uma visão que a revista tinha um 0,9 impacto no meio científico apenas, era de propriedade de uma pessoa que é ligada à ufologia, que a revista não tem crédito. Oh, gente, que coisa mais estapafúrdia para um crítico científico, né? Infelizmente. Então, falta desse apoio científico. Receio do ostracismo científico. Fica com medo, sim. Nossos cientistas, 90% têm religião. Tem religiosidade, às vezes. Como Francis Collins. Ele teve coragem, né? Francis Collins, todo mundo sabe quem é, né? Então, ele teve coragem de publicar livros religiosos. 2 livros, inclusive, muito bons. Sofreu e sofre até hoje. Isso aqui dos seus colegas. Bom, eu sou religioso, mas quando fazer uma análise de um trabalho, apenas faço o trabalho técnico da ciência, né? Não coloco a religião no meio. Ou seja, os colegas realmente não podem com isso. Falta de repetibilidade, como já falamos, análise quantitativa e estatística adequada. Nossas análises estatísticas são voltadas para a ciência material. Ciência acadêmica. Não temos uma estatística capaz de fazer análise de um trabalho científico adequado. Não temos. Existe realmente observador e pensador tem interferência na pesquisa. Isso já comentamos também. Rejeição sistemática do assunto pela ciência acadêmica. Também já falamos. Aqui está o trabalho, ó Jorge. É isso aí, ó. Esse é o trabalho. A revista é esse aqui, Explore. Alguns fatos que a gente pode usar.
O estudo da reencarnação, transcomunicação mediúnica, transcomunicação instrumental, experiência de quase morte e terapia de regressão a vidas passadas. São instrumentos que podem ser usados para evidência. E sim, estão acumulando evidências. Usando esses elementos aqui, estamos utilizando evidências, acumulando evidências, que vai chegar lá. Por exemplo, tem 3.000 casos de reencarnação estudados, lá no grupo do Ian Stevenson. 3.000. Publicaram só 20, né? Mas tem 3.000 casos. Comprovadamente, ou seja, com evidência de reencarnação, ainda não pode dizer de reencarnação, evidência de reencarnação. Então, as evidências estão acumulando. A gente precisa realmente de ir atrás. Então, vamos terminar com... com fé, esperança e fim. Isso aqui, nosso trabalho, o acúmulo de evidências vai acontecer. O acúmulo de evidências vai permitir a meta-análise. Só para terminar, aqui, ó. Existe uma ciência que hoje tomou corpo e registro de ciência. Era chamada uma pseudociência, a parapsicologia. A parapsicologia não era ciência. Os fatos psíquicos que apareciam que não tinham explicação. Os grupos de pesquisa começaram a estudar, utilizando métodos matemáticos para demonstrar que aqueles fatos que eram estudados e que a ciência desconhecia eram reais. Eram reais. A ciência parapsicologia foi criada com isso aí, ou seja, com comprovação matemática. Então, hoje ela tem fórum de ciência, apesar de alguns ainda considerarem ela como pseudociência, né? Mas porque a matemática provou que ela estava certa. Então, por que não usar essa mesma coisa para a nossa ciência espírita? Para que nós possamos trabalhar adequadamente na busca do conhecimento científico, provando que o espírito é real e verdadeiro. É claro que isso demanda tempo. É claro que quem está querendo ir por esse caminho vai ter dificuldades, vai ter realmente dificuldades de toda a ordem, mas não pode ficar parado e não pode esmorecer de modo algum. Olha, a ciência precisa de fazer isso, né? Ela precisa ser usada a benefício das massas. Aquilo que vem para cá, só tem dois jeitos de sair daqui: ou pela fala, ou pelas mãos. Nossa ciência precisa usar aquilo que descobre em benefício da humanidade. É a proposta nossa, ou seja, da doutrina espírita. O paradigma espírita, científico espírita, visa isso aí. Vamos lembrar, então, apenas para recordar que o amai-vos e instruí-vos está dentro de nossos paradigmas espíritas. Já que o tempo foi embora...